Olá, boa noite, muita paz. Que mais uma vez possamos levar adiante as reflexões Missionários da Luz em sua 19ª parte já, refletindo e saboreando a sabedoria de Alexandre. E hoje, já que nós estamos acompanhando o processo reencarnacionista de Segismundo, na leitura que nós fizemos, no comentário que também nós fizemos pouco da última vez, nós percebemos a necessidade que havia de Alexandre convencer Adelino, o futuro pai de Segismundo, para que ele criasse um clima de recepção, de amorosidade, de aproximação, de sintonia, porque ele estava, e eu não vou falar isso hoje um pouco, né, ele estava prejudicando o processo da fertilização em função de um ódio incontido, de um medo também contido, em função de traumas trazidos de existências anteriores, no qual o protagonista era o próprio Segismundo como um assassino. Ele foi alguém que matou o Adelino em vida anterior. Isso, embora não tivesse plena consciência de como foi o Adelino, mas ele sabia que estava diante de um inimigo. E foi convencido. O Alexandre conseguiu fazer uma intervenção de convencer Adelino a mudar o estado mental, confiasse nesse fantasma que o atormentava durante os pesadelos noturnos, e o Alexandre conseguiu fazer a aproximação de ambos, né? Mas o maior necessitado nesse momento era o próprio Segismundo, porque ele era o autor de um homicídio. E o Adelino, embora tenha feito promessa antes de reencarnar, que receberia ele no colo, etc. e tal, e ele acabou esquecendo esse processo. E o Alexandre conseguiu fazer com que revigorasse nele esse compromisso de se tornar o pai de Segismundo. Vamos ver hoje, analisando, a partir desse convencimento, dessa preparação, como é que isso vai se dar, porque ainda vamos ter mais umas 2 reuniões sobre esse processo complicadíssimo da reencarnação de Segismundo. Voltaremos a vê-lo no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física, diz o Alexandre, para o Herculano, que ficou tomando conta do processo lá na casa do Adelino e de Raquel. E também o Segismundo está lá bem derrubado, né? Não está tendo nem força nenhuma, porque está bem no início da reencarnação, então está muito exaurido, está muito cansado, da dificuldade da ligação, né? Através de um processo de fertilização, porque para que ele reencarnasse, ele estava ali preparadíssimo, mas para que houvesse uma ligação do laço perispiritual dele com o útero da Raquel, necessitaria haver uma fecundação ali, né? O que estava prejudicando a fecundação não era o óvulo feminino, era o óvulo masculino, porque o Adelino estava estragando, né, o seu material espermático. Então vamos lá. O Alexandre então vai dizer que precisaria cooperar na ocasião dos nossos amigos construtores, aos quais pedi-me apresentassem os mapas cromossômicos referentemente aos serviços a serem iniciados. Separamos-nos, aí vai o André Luiz narrando, né? Eu e o Alexandre, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, o André Luiz ele acabou realmente não tendo papo na língua e fez a pergunta para o Alexandre: mas não seria mais válido providenciar a reencarnação do necessitado sem essas delongas todas, sem estar querendo convencer o futuro pai? Não poderia haver uma interferência direta para a reencarnação acontecer sem essa intervenção de convencimento? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo, no caso Adelino, se ele deveria sentir-se até satisfeito em poder cooperar na obra sublime de redenção? E são perguntas que o André Luiz estava fazendo para Alexandre. E ainda diz, nós, espírito André Luiz dizendo, não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas essas resistências? Então são todas conjecturas de André Luiz, e poxa, será que nós não temos esse poder todo? Tem que estar convencendo um futuro pai para ele receber um futuro filho? E ele não estava entendendo muito bem a situação, o André Luiz. E o Alexandre vai explicar para ele, olha, André Luiz, é muito natural essa sua estranheza.
você ainda não está habituado aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida, você ainda é novo. Cada homem, cada espírito é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. A unicidade, nós somos únicos no universo, cada espírito é um mundo por si só, então nós temos que ter muito respeito, não adianta querer fazer intervenções na liberdade, no livre-arbítrio dos outros, isso é que ele está explicando, mas ele faz uma comparação interessante, a nossa mente é como um céu, simbolicamente o céu, né? E o que vem do céu? Do firmamento descem os raios do sol, do firmamento descem as chuvas benéficas para a organização do planeta, mas também do firmamento, no instante do atrito e de elementos atmosféricos deste mesmo céu, procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Uma afirmação extremamente importante, considerando esse poder que nós temos em nossa mente, em que, possuindo todas essas forças que equilibram ou destroem as células físicas através do pensamento, da negatividade, do pessimismo, o Adelino estava, sob o ponto de vista de mente, mentalmente, estava destruindo totalmente as células espermáticas dele. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as conformidades celulares que a servem. É o que estava acontecendo com o Adelino. Mentalmente, o Adelino estava destruindo as células de procriação. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal dele, do corpo de Adelino. Na realidade, quando ele fala que havia essa destruição da própria cromatina, a cromatina é uma substância dentro de um cromossomo, que consiste, nós conhecemos e ouvimos falar muito do tal do DNA e uma proteína, né? O DNA, na realidade, é o que encarrega as instruções genéticas da célula. Ele estava interferindo de uma forma muito negativa nesse processo, na própria cromatina, em que exatamente existe essa substância, o DNA, né? Ele poderia atender aos apelos da natureza, ele poderia ter as comunhões sexuais, né, o relacionamento sexual, entregando a essa união sexual várias vezes, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, ele não procriaria, porque mentalmente o pensamento dele estava envenenando, como ele está falando aqui bem claramente, né, a própria bolsa seminal, onde tem os sêmens, né, e também interferindo na cromatina, e assim vai, onde está o material de repasse da hereditariedade. Estava prejudicando totalmente o processo da fecundação. Porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caracteres, dificultando a ação. Porque se há uma interferência espiritual no processo da carga genética, mas ela precisa ser obedecida porque nós também temos o automatismo das reflexões da vida biológica, que a espiritualidade não vai transgredir, não pode haver essa transgressão. Eles podem fazer intervenções desde o começo, naquilo que precisa ser, mas eles obedecem o processo também da hereditariedade biológica, isso é muito natural. E o que estava acontecendo? O Adelino mentalmente estava destruindo totalmente, envenenando totalmente a multiplicação das células para a produção, né, de elementos procriativos em um processo de... Ele estava se tornando infértil, totalmente infértil. Por causa da mente dele, ele estava se tornando uma pessoa infértil. Raquel, tudo com ela normal, mas com ele, naquele momento, com seu estado mental, ele estava absolutamente infértil. Como um homem infértil vai gerar um filho? Não há possibilidade. Então, tá essa dificuldade na reencarnação do Segismundo. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhes o concurso amoroso e fraternal. Daí, a necessidade desse trabalho que eu fiz com eles, né? Para despertar os valores afetivos em ambos. Porque o Adelino está destruindo o elemento de fertilização.
E essa aproximação vai fazer com... Vamos ver se vai dar certo, de ele não mais envenenar a sua bolsa seminal. Somente o amor proporciona vida e alegria e equilíbrio. Ainda é Alexandre explicando para André Luiz. Por isso que eles não fizeram uma intervenção direta. Não, vai reencarnar, nós somos os coordenadores, vai como nós queremos. Não, eles obedecem também ao livre-arbítrio dos futuros pais. Modificado a sua posição íntima, no momento que o Adelino modificou o seu estado emocional, o que vai acontecer? Ele emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, ao invés dele envenenar, né, a partir da bolsa seminal, ou a própria cromatina, todo o material para o processo procriativo, agora ele está protegendo. Porque ele criou um estado totalmente emocional, totalmente diferente, favorável. Agora, ao invés de ele estar destruindo, ele estava mantendo, ele estava protegendo, né, esse elevado elemento de procriação. Então veja a importância da intervenção de Alexandre no momento certo, aproximando os dois naquele momento, né? André começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara, para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Então o André Luiz entendeu, não, agora eu já entendi a importância dessa intervenção. O Alexandre, inclusive, chegou falando o seguinte, segundo pode observar, André, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço, não. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, não, mas atendendo a imperativos reais da própria dinâmica da vida. No curso de seus esclarecimentos, o Alexandre ferira assuntos de grande relevância para o André Luiz. Mencionara, por exemplo, ele fala em união sexual, e designar o trabalho do Criador como seu objetivo sagrado. Alexandre explica para André Luiz que o sexo, aí vai Alexandre explicando a importância do sexo no processo procriativo, mas o sexo é muito mais do que simplesmente uma referência para a procriação. É isso que ele vai explicar a partir de agora para André Luiz. Por que nós temos uma carga erótica? Por que nós temos uma carga sexual? Por que nós trazemos esses instintos no campo da sexualidade? Isso tudo faz parte de um processo programático para que haja, pelas reencarnações, a dinâmica do nosso processo de evolução pelas encarnações. Porque se não houvesse procriação, não haveria encarnação, nós não teríamos oportunidade, pela reencarnação, de progredir com as experiências na Terra. Então, é extremamente importante. É claro, a procriação é extremamente importante, mas é muito mais do que isso a sexualidade. Vamos ver o que ele diz. Alexandre, ele diz que o sexo na Terra tem sido aviltado pela maioria dos homens reencarnados. Quer dizer, tem sido aviltado, o sexo não tem sido tratado com respeito. A sexualidade humana, ela tem sido tratada como se fosse um lixo, não é uma coisa qualquer. Não, o sexo precisa ser tratado por nós com extremo respeito, com muita responsabilidade também. Basta dizer, diz o Alexandre, que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproximam demasiadamente das manifestações dessas naturezas entre os irracionais. É profundamente forte essa colocação de Alexandre, considerando os desregramentos que ocorrem na Terra de uma forma quase que generalizada. É o que ele está dizendo, basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres na Terra se aproximam muito, muito mesmo de natureza entre os irracionais, como se nós fôssemos seres irracionais no campo da sexualidade. Nós somos verdadeiros animais no campo da sexualidade, é isso que está até abaixo dos irracionais, né? Abaixo racionais, não, abaixo da racionalidade, então, na condição de irracional, mas agindo às vezes com desequilíbrio pior que alguns irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, no campo da sexualidade, há muita inconsciência criminosa e também há muita indiferença sistemática às leis de Deus. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar-se em baixas correntes evolutivas. Em outras palavras, o que ele está dizendo, existem pessoas que até são bem intelectualizadas, pessoas que sabem muito, falam bem, conhecem, escrevem bem, são
mas eles não conseguem sair dessas baixas correntes evolutivas no campo da animalidade, da energia sexual. Eles são presos, escravos à sexualidade, e quando eu falo sexualidade, no sentido mais vil, mais baixo, mais animalizado mesmo. Né? É o sexo pelo sexo, não o sexo pelo amor, o sexo pelo respeito, né? Pelo carinho, pelo condão também da fraternidade, porque quando eu estou havendo permuta sexual com uma outra pessoa, evidentemente, aí tem que haver o mais absoluto respeito, dentro do princípio, inclusive, da fidelidade, isso é óbvio, né? É inegável, diz ainda o Alexandre, essa lição dele, hoje vai ser sobre só sexualidade, né? Mas ele está dando uma lição maravilhosa sobre a questão da sexualidade, porque o André Luiz ficou assim, mas sexualidade não é só para procriação? Não. E na Terra nem tem sido dessa forma, né? nem tem sido só para procriação. Principalmente depois das pílulas, né, anticoncepcionais, do aborto, essas coisas. Então o sexo está sendo pior ainda, não está sendo utilizado com essa finalidade. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais. Então existem muitos especialistas trabalhando também na área da sexualidade humana, na dinâmica, né, no sistema do processo reencarnatório, que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Porque ele está dizendo que existe uma gama enorme de especialistas do mundo espiritual acompanhando todos os casais que tenham compromissos dentro do sistema reencarnacionista, do qual esses espíritos superiores acompanham. Como o Alexandre, que não é um especialista em reencarnação, mas está acompanhando porque ele, de alguma forma, é um personagem que faz parte da vida anterior desses personagens, do Adelino, da própria Raquel, do próprio Segismundo. Então ele está ali como interventor para tentar ver se abranda essa aversão de Adelino com o Segismundo. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de canga, exigindo um largo esforço de laboriosas experiências para revelar-se aos especialistas. Então, uma comparação, numa metáfora muito forte, considerando que, na essência, a manifestação do sexo em nome do amor é comparativamente como um ouro perdido numa vasta quantidade de lama ou de canga, né? Que são elementos sem preciosidade, não tem nenhum valor. E evidentemente há um esforço muito grande desses especialistas para que eles possam fazer o trabalho, inclusive, dos processos reencarnacionistas, considerando ainda ambiente profundamente adverso em termos de harmonia na comunhão sexual entre os seres humanos na Terra. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Então, ele fala da maioria, mas da minoria que realmente pensam ou encaminham-se utilizando as forças da sexualidade pelo um processo de permuta natural, na realidade, essa união sexual de seres equilibrados é muito diferente da maioria dos seres humanos que se aproximam dos irracionais. Traduz, no caso de espírito mais equilibrado, a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração. Ou seja, com as energias, com a permuta, né, sublime das energias sexuais, em que há a permuta das energias do perispírito também, simboliza o que ele chama de um verdadeiro alimento divinal, né, para a inteligência e para o coração. Ou seja, para a nossa evolução intelectual e para a nossa evolução moral. O sexo é a força criadora, não somente de filhos carnais, mas também o sexo é a força criadora de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então, a força criadora da sexualidade não é só para procriação de filhos, ele está dizendo. É também, mas não é só para. É também para obras de realizações generosas da alma para a vida eterna. Ou seja, você pode utilizar, por exemplo, uma pessoa que faz um voto de castidade, celibato, etc., que não quer constituir uma família. Ele tem essa força criadora da sexualidade. Ele pode utilizar essa força criadora da sexualidade para realizações, né,
exatamente sublimes, né, que ele chama assim, né, da alma para a vida eterna, ou seja, realizações generosas, sublimes, elevadas, né, um grande artista, um grande músico, um grande literato, um grande orador, ele pode utilizar as energias da sexualidade, desviando essa força criadora do sexo para essa força da oratória, da escrita, da música e outras coisas, para a ciência também. Então, o sexo não é só para procriar filhos, não é só para fazer filhos, né? Mas essa energia poderosíssima também para essas grandes realizações daqueles que optam para não exercer a permuta da sexualidade. Alexandre, ele fez uma pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho de procriação. Eu estou indo mais além do que simplesmente sexo para procriação, sexo para fazer filhos. Eu estou indo mais além, eu não estou exclusivamente preso a isso. A procriação é um dos serviços dessa força criadora da sexualidade que podem ser realizados, né, por aqueles que amam, sem ser o objeto exclusivo das uniões entre as pessoas. Quer dizer, como se a união das pessoas necessariamente tinha que ser para a procriação ou só para as permutas sexuais. Ele está dizendo que não. Na realidade, né, essa força criadora ela pode realmente ir muito além em que um casal, embora possa ter a permuta, mas ele utiliza a força conjugada para tornar mais sublime uma vida terrena, utilizando essa força criadora da sexualidade, mas canalizando para o trabalho ao próximo, né? Canalizando para as obras beneméritas, para as obras no campo das artes, né? No campo da ciência e em outros campos, né? O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma do universo. Essa frase é magnífica, considerando que quem alimenta ódio, ela está na mais absoluta obscuridade. O outro apenas rejeita, não estou dizendo que está com ódio, né, o Adelino, e os pensamentos dele negativos estão envenenando, né, a chamado canal seminal, né, não está conseguindo procriar e tal. Vejam como ele está trazendo a infertilidade, inclusive, para ele nesse momento. Mas o ódio, que é muito mais forte do que simplesmente uma aversão em função de vidas anteriores, o ódio leva as pessoas até a perder a forma humana, o auto-ódio, o ódio pelo outro, o ódio pelas leis de Deus, o ódio ao próprio Deus, o auto-ódio, a pessoa se odeia, ela acaba perdendo até a forma humana. Em algum momento, quando estão no mundo espiritual, elas não conseguem manter nem a morfologia humana, de tanto ódio que elas alimentam. Então, o espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa o tempo todo diante das leis de Deus, não aceita as leis de Deus, se rebelam contra Deus, contra as leis de Deus, ele pode criar alguma vida superior em alguma parte? Não. Em nenhum lugar do universo, porque não tem como alguém que alimenta o ódio ter capacidade de criar alguma coisa superior. Sempre vai criar uma coisa inferior porque ele está insubmisso à lei de Deus da consciência. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Quando a gente fala em sexo, ou a gente lembra nos órgãos sexuais da mulher, os órgãos sexuais do homem, como se isso fosse o sexo. Aí está dizendo, para que nós possamos realmente deslocar as nossas verdadeiras concepções de sexualidade, é preciso nos abster realmente de situar sexo apenas em determinados órgãos do corpo transitório, como se sexo fosse só realmente o órgão masculino e o órgão feminino de procriação. Não é, sexo é muito mais do que isso. A energia criadora, procriadora, é muito mais do que isso da energia sexual. Vejamos o sexo como qualidade positiva, como qualidade passiva, emissora ou receptora da alma. Então, quando fala da força criadora da sexualidade como qualidade positiva ou passiva, emissora e receptora da alma, quando nós chegamos a esse entendimento, segundo ele, nós verificamos que toda manifestação sexual evolui como o próprio ser. Então essa energia sexual vai evoluindo conosco, o tempo todo vai se purificando, e essa energia vai nos acompanhando, cada vez mais nos dando poder. Enquanto nos mergulhamos no charco, no lodo, na lama das vibrações pesadas e venenosas,
experimentamos nesse domínio simplesmente sensações do prazer imediato de alguns segundos. Então, se eu estou mergulhado no charco das vibrações pesadas de uma energia tão sublime como a energia sexual, e eu estou usando vibrações venenosas, experimentando nesse domínio só as sensações do prazer aspiado aí, que não tem prazer, é um desprazer que vai trazer tormento demais, na realidade eu estou me desviando do verdadeiro objetivo da sexualidade. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiência proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Veja que é muita coisa. À medida que nos dirigimos por equilíbrio, né? Pelo comportamento da sexualidade, que não é só na manifestação física, é também emocional, vai pelo pensamento. Todo pensamento traz sentimento, sentimento traz emoções. Então é preciso nós nos esforçarmos para dirigir essas forças criadoras da sexualidade para o equilíbrio, para que nós possamos ter essas proveitosíssimas experiências e oportunidades de retificação, corrigir os nossos erros do passado pela reparação, pela força que vamos encontrar dentro de nós mesmos, porque nós temos poderes dentro de nós, e a força sexual é talvez a segunda mais poderosa força que temos em nós. A primeira é a mental, propriamente dito. A segunda é a força da sexualidade, a força criadora da sexualidade. Conhecimento, capacidade intelectual mais avançada, né? Alegria de viver. E como eu falei de força, o próprio poder. Eu posso, eu consigo. Quem pode, consegue, né? Quem consegue se capacita e merece, né? Porque está buscando pelo equilíbrio essa mesma força. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno. Então, se eu pensar em toda a vida universal, considerando não em termos de união sexual, mas união de qualidade, na realidade, a força criadora da sexualidade é uma força que traz qualidade de vida, traz qualidade espiritual, traz todos os tipos de qualidade para a minha evolução. Então, união de qualidade, não só união sexual, cuja causa reside no próprio Criador, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Ou seja, a energia da sexualidade que todos nós possuímos provém de quem? Provém do Criador. Deus nos dotou dessa força criadora e também pró-criadora. E, evidentemente, se a causa reside no próprio Deus, a gente não tem que realmente malbaratar e jogar no lixo ou no charco das vibrações negativas através do desequilíbrio. Até porque todo coração que eu feri em algum momento só pensando em mim, em algum momento alguém vai ferir o meu coração também pensando só nela. É o que acontece, é a lei de causa e efeito. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado ao utilizar essa força poderosíssima criadora da sexualidade, sempre pensando e buscando o equilíbrio para encontrarmos aquelas virtudes. Alexandre continuou, depois de alguma pausa, né, e vai dizendo: essa união de qualidades, que está substituindo, não é a união sexual, mas a união de qualidades, entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração. Então, a energia sexual, que ele chama de energia ou união de qualidades entre os astros, ele chama de magnetismo planetário da atração. Entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade. É a mesma força. Entre nós chamamos de amor. Entre os astros, o magnetismo planetário da atração. E entre os elementos químicos, por afinidade das substâncias químicas. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, que é a energia sexual, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. Como se sexo fosse só, repito, o aparelho genital, a genitália do homem e a genitália da mulher. Sexo fosse só isso. Não é. Isso é o elemento menos expressivo, embora para a procriação um ponto de referência importante, mas é o menos expressivo. Porque a força sexual é muito mais do que isso daí. Quem está dizendo isso? Alexandre. Está aqui neste capítulo. A paternidade ou a maternidade, claro, obviamente que é uma tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita.
Ser pai, ser mãe é maravilhoso, pelas forças da união sexual a gente consegue procriar, mas esse não é tudo na sexualidade. Como ele diz que o sexo não está restrito somente aos órgãos, às genitálias do homem e da mulher, não. Representam, não são os únicos, né? Como ele diz assim, serviço divino no setor da criação infinita. Os apóstolos, ou um apóstolo qualquer, que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca com a energia da sexualidade. Apenas com a diferença de planos, porque, para ele, a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e há fecundações espirituais, há fecundações psíquicas. Então a sexualidade, dentro de uma fecundação para a procriação de seres físicos, também existe a sexualidade para fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atender às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias na Terra, que é a questão da sexualidade humana. As segundas, as fecundações psíquicas, prescinde do cárcere de limitações e efetua-se nos domínios da alma em processo de eternidade, já não é transitório. Então, essa fecundação espiritual, sexual, no sentido mais espiritual, ela é para a eternidade, não é uma coisa transitória. Então, a gente precisa entender muito bem que a força sexual no ser humano, que é bastante criadora, ela precisa ser utilizada não como força ou para uniões sexuais, mas uniões de qualidade. Qualidade dessa força sublime, além da mental, que nós possuímos. Quando nos referimos ao amor, isso tudo é Alexandre falando para André Luiz, um médico, né? Aliás, dois médicos aqui no caso. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre ele fez uma pausa bem longa e, como ele permanecesse, como ele diz aqui, embevecido com semelhantes evocações, o André Luiz realmente estava deslumbrado com essas visões novas de sexualidade. Segundo ele diz aqui, nunca ouvira definições tão profundas referentemente à posição do sexo na vida universal. O André Luiz dizendo, eu nunca tinha ouvido falar essas definições tão profundas que o Alexandre está trazendo para mim. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados, nós, na crosta, tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Vórtice, essa força poderosa, né? Esse remoinho, né? Poderosa de prazeres inferiores que nos escravizam. Porque é uma faculdade criativa e, de repente, desviando, nós estamos jogando essa energia no charco, na lama, no lodo. E é o que normalmente acontece. E o André Luiz fala isso lamentando, né? É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados, e todos nós incluímos nesse maioria de irmãos encarnados, né? Menosprezemos as faculdades criativas do sexo, desviando a sexualidade para o vórtice dos prazeres inferiores. Todos, aí vem um termo mais pesado, pagarão, porém, aí o Alexandre, ceitil por ceitil, centavo por centavo, o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar, a graça de aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação sexual. Tentam arrastar a luz para as trevas. Convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa, tão deplorável como a própria embriaguez é deplorável, como a mania de qualquer tipo de viciação aos entorpecentes, as drogas que nós conhecemos ilícitas que por aí existem. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros
são reeducados severamente pela natureza divina. Quer dizer, vai haver a lei necessária de uma reparação quando nós menosprezamos uma energia tão poderosa como a energia da própria sexualidade. Ele continua aqui, mas agora ele vai entrar em detalhamento de como vai acontecer o processo da reencarnação. Eu vou dar só uma introdução para a gente na quarta-feira dar continuidade, porque ele vai entrar agora na parte técnica. Ele deu uma aula sobre sexualidade. Ele deu uma aula maravilhosa para o André Luiz, porque o André Luiz ficou na dúvida, porque houve um momento que o André Luiz, mas sexo não é para reprodução? Até não. Então, não, sexo não é só a genitália do homem e da mulher, sexo não é só para procriação, é isso que o Alexandre ensinou para o André Luiz e o que nós aprendemos aqui com o Alexandre. Sexo é muito mais do que isso, a gente não tem que ficar pensando em união sexual, mas tem que pensar em união de qualidade, que é uma força poderosa que nós temos, provindo do próprio Criador, para que nós utilizemos a nosso favor e a favor também do próximo. Então, utilizando bem a energia da nossa sexualidade, sem nos perturbar com ela, sem fazer qualquer tipo de repressão para criar puritanismo também, tem aqueles puritanos que tentam reprimir a sexualidade porque diz que é muito suja e vive de aparência, né, de suposta pureza, mas são puritanos. Não existe verdadeira pureza. Não é isso que ele está falando, ele está dizendo que a sexualidade ela precisa ser tratada com responsabilidade. E uma das formas de tratarmos com responsabilidade a sexualidade, como Emmanuel ensina em Vida e Sexo, nós já estudamos aqui, é você não desejar, não fazer aos outros aquilo que não quer que faça para você no campo da sexualidade. Né? Evidentemente, você, se não quer o mal para você, você não faça o mal para os outros. Então, proativamente, né? Faça o bem no campo da energia sexual ao próximo para que você receba o bem feito também. Né? Agora, o importante na sexualidade em cada um de nós é não ver a nossa carga erótica, a nossa força da sexualidade, essa força criadora da sexualidade como se fosse a maldição da nossa vida. Não é. A sexualidade é uma das gloriosas conquistas nossas em que, pelo uso do raciocínio e com o uso do próprio sentimento, o amor e a inteligência, possamos conduzir buscando no equilíbrio o seu bom emprego, seja para a procriação, que é a menor expressão da sexualidade, está aqui bem claro, não é a coisa mais importante, ser pai, mãe, isso não é tão importante assim. Mas usar essa força assim para você ser criativo, usar a criatividade no campo das artes, no campo da ciência, né? No campo, em todos os campos da literatura, né? No campo pessoal em que você pode ajudar, no campo da oratória, né? No campo religioso que seja, mas utilizar essa energia, quando eu falo religioso, muito ligado aos trabalhos de beneficência e benevolência, pega essa energia que nós possuímos em potencial enorme, que trazemos milenarmente, e vamos dedicar parte do amor que já trazemos em nós e em nós para nós ao nosso próximo. Quantas coisas boas podemos fazer com essas energias quando nós visitamos uma casa de pessoas idosas, né, que são albergadas e administradas por pessoas competentes, que recebem um abraço, uma palavra amiga, uma música fraterna, um aperto de mão. Uma visita, que seja às vezes uma vez por mês ou uma vez em 3 meses, já é uma utilização de uma energia poderosa que você tem, e você não vai fazer isso por obrigação, você vai fazer por amor. Quantas crianças são abandonadas nos orfanatos, quantas vezes nós poderíamos ir lá levar uma historinha, uma música, um aperto de mão, um alô, um calor humano. Quantos hospitais realmente, algumas pessoas doentes, sem parentes, que poderiam ser recebidas, nós poderíamos fazer parte da vida delas como parentes que não aparecem, né? E outras possibilidades de trabalhos, como dizia Jesus, né? Toda vez que visitar um doente, toda vez que vestirdes a um pobre, desnudo, toda vez que visitardes a um preso, etc., é a mim que estás fazendo. É o trabalho assistencial, né? É um trabalho assistencial importante, é um trabalho de beneficência que é um convite muito forte para a benevolência, para a bondade potencializada com a energia da sexualidade, essa energia procriativa. Então eu estou sendo fecundo com uma energia poderosa da própria sexualidade, mas sendo exatamente canalizada para o trabalho assistencial, para o trabalho ao próximo, e assim vai. Então não só fixado, né, na questão da permuta sexual em si, pensando no outro ou na outra, e etc., e viver só em função disso, escravizado a isso, e que a maioria está escravizada, hipnotizada, desencarnando mal, preso a isso, e nas baixas regiões do umbral ainda escravizados a essas situações, né, em condições realmente bastante lamentáveis.
Quarta-feira que vem nós vamos fazer então adentrar em alguns detalhes em relação a como vai acontecer a reencarnação do próprio Segismundo, né? Ele diz aqui, só para nós fazermos esse desfecho. André ousou interrogar o próprio Alexandre, mas não há o uso do sexo uma lei natural na esfera da cróstica? Não é natural usar a sexualidade? Não está dentro da lei natural o uso do sexo? O André Luiz perguntou, provocou, né, o Alexandre. E o Alexandre disse para ele assim, olha, ninguém contesta esse caráter não, André Luiz, das manifestações sexuais no ciclo da carne, está bem claro. Mas todas as leis naturais na experiência humana devem ser exercidas em toda parte sobre as bases da lei universal do bem e da ordem. Então faz parte, é claro que faz parte do sexo, está dentro da lei natural na esfera da crosta, claro. Mas essas manifestações sexuais nos círculos carnais, elas precisam estar realmente em consonância ou ter como base as leis universais do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime, diz o Alexandre para o André Luiz. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimentos e perturbações. Ao demais, não devemos esquecer que o sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor sem que o amor seja o sexo. Então, a força criadora do sexo é um dos instrumentos do amor, mas sem necessariamente o amor seja o sexo em si. O sexo não sintetiza o amor em si. Por isso mesmo, os homens e também as mulheres, cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais da sexualidade. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição. A união sexual não, eu sou obrigado, isso é importante, ele não fica preso a isso. Porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas, não com permuta somente da permuta sexual, da comunhão sexual, mas existem outros tipos de permutas magnéticas muito mais importantes do que a comunhão sexual em si. Para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares, no caso, a comunhão sexual, a relação sexual. Para esse gênero de criaturas, a união confortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos do prazer, né? A questão da chamada busca da descarga orgástica, né? A pessoa quer chegar ao orgasmo, como se fosse a coisa... Por alguns segundos, pessoas dão a vida, matam pessoas por causa desses segundos da chamada descarga orgástica. E ele está falando exatamente isso. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhes, na maioria das vezes, nas pessoas que verdadeiramente utilizam o sexo, a força criadora da sexualidade, com a qualidade que essa força possui em cada um de nós, basta, na maioria das vezes, um olhar, vale mais do que uma relação sexual. O que ele está dizendo? A palavra, o simples gesto de carinho, a compreensão, para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Então isso às vezes é muito mais importante, um gesto de carinho, uma palavra, um olhar, enfim, esse tipo de troca de magnetismo, né, criadora, é muito mais importante do que uma simples relação sexual entre marido e mulher que tem e logo depois estão com ódio um do outro, estão com raiva um do outro, porque acabou realmente a descarga orgástica, foi embora, volta ao normal e volta o desejo logo depois e vive nessa simbiose desequilibrada, porque não é isso que vai trazer o equilíbrio. Isso pode ajudar em algum momento no processo procriativo, mas focar só nisso não vai trazer felicidade. Isso não é o básico, isso é importante para um minuto, de alguns minutos. Agora tem coisas que duram uma vida inteira, são gestos, carinho, respeito e assim vai. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas, sim. As construções espirituais procedem das uniões espirituais.
A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios dos seres, é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Alexandre, depois de todas essas aulas fortes, mas verdadeiras, engolfado lá naqueles profundos pensamentos, ele acabou trocando de assunto. Agora vamos trocar de outro assunto, vamos mudar de assunto. Já falou exatamente o que é o sexo, porque o André Luiz levantou a tese lá, o sexo não é só para procriação? Não. E ele explicou que não é só para procriação. Aliás, muito pelo contrário, né? A fecundação, ou a procriação é um detalhe apenas da força sexual. Muito bem explicado para Alexandre, até com um certo rigor, mas muito perfeito nas suas colocações. E a partir desse momento ele realmente acaba, vamos trocar de assunto, agora vamos tocar no que nos interessa, a reencarnação de Segismundo. O que nós queremos agora é acompanhar o processo da reencarnação. Ele vai ter que fazer análise dos mapas cromossômicos. Ele tem, o André Luiz está longe de ver aquele mapa cromossômico, né? Ver aquela coisa assim, aquelas linhas assim meio arabesca, né? Linha cheia de... Ele não consegue entender, mas o Alexandre sabe exatamente quais geneticamente vai ser. E nós vamos estudar isso agora, na quarta-feira que vem, como é que o Alexandre consegue classificar, né, um mapa cromossômico ideal para alguém que vai ter que ter uma problemática cardíaca porque matou o outro com um tiro no coração. E assim vai. E todo esse detalhe acompanhado por Alexandre, lembrando que Alexandre não é um especialista da área de reencarnação. Ele está aqui como interventor, ele talvez seja um grande especialista nos processos de desencarnação, como a gente viu, né, em algum momento também. Mas, de qualquer maneira, o que nós gostaríamos de deixar para quarta-feira que vem são esse detalhamento agora. Já não está tocando mais no assunto de sexualidade, ele agora vai anotar o processo da reencarnação em si, a técnica que ele vai utilizar, né? Com os especialistas lá do departamento de reencarnação, com os mapas nas mãos, como ele vai interferir, usando o magnetismo dele para isso, etc. Tá bom? Quarta-feira nos vemos então, combinado? Até quarta então, um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Receba um abraço fraterno, o reconhecimento realmente da minha gratidão, tá bom?